Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou te contar 5 passos que mudaram a minha forma de caminhar pela vida. Sabe aquela sensação de estar correndo e nunca chegar a lugar nenhum? Então, hoje eu quero te convidar para uma caminhada diferente. Não importa onde você esteja, física ou emocionalmente, esses 5 passos podem mudar o rumo da sua vida. Vem comigo! E o primeiro passo é: seu cérebro não é um spa. Pelo contrário, ele é uma base de defesa para você. O seu cérebro não foi feito para te deixar zen. Ele foi moldado ao longo de toda a sua vida para te proteger. Então, às vezes, ele interpreta perigo aonde não tem. E às vezes ele cria monstros, cria cenários como uma forma de te proteger da realidade. Porque aí se a sua realidade vir, é meio que como se você já tivesse preparado para aquilo. Mas você não precisa viver em estado de alerta o tempo todo, agora que você já sabe disso. Então, que tal começar a treinar o seu cérebro para caminhar descalço ao invés de correr do bicho-papão? Segundo passo, o que você diz molda o que você sente. Existe uma diferença entre dizer eu sou ansioso e eu estou com ansiedade. Uma te transforma em identidade e a outra é um estado passageiro. Eu demorei um pouco a entender que nem tudo que eu sinto é o que eu sou. Então, fazer essas modificações nessa frase pode criar espaço entre você e a sua dor, entre você e o seu sentimento. E nesse espaço você tem a chance de respirar, de observar o que você está sentindo, de entender o que você está sentindo e assim transformar aquele sentimento. Terceiro passo, o que você não cuida se repete de outras formas. Você já deve ter ouvido muitas histórias de pessoas que já teve vários relacionamentos e nesses relacionamentos com pessoas diferentes, o cara ou a mulher tinha o mesmo perfil. Por exemplo, a mulher tem um perfil de agressor, então todo cara que ela começa a se relacionar, depois em algum momento acaba se mostrando agressor, acaba se mostrando obsessivo ou extremamente ciumento. É um padrão que geralmente se repete. Às vezes acontece também da pessoa ter um pai muito abusivo quando era criança e quando cresce vai se relacionar com um homem e arruma um homem abusivo igual o pai. É um padrão, né? E por que isso acontece? Porque a pessoa não cuidou daquilo, não cuidou daquele trauma, não cuidou daquela dor e ela acaba voltando para a vida dela de outras formas. A dor que você não cura vira eco e se ela não é tratada, ela volta com outro nome, com outro tipo, com outra forma, mas com a mesma dor. Mas isso não é uma desculpa para você ficar se culpando ou culpando a pessoa que te fez um mal. Pelo contrário, isso é um convite para você quebrar ciclos. A partir do momento que você reconhece onde está a dor, você tem a chance de curá-la, né? E não de culpá-la porque realmente não vai resolver. E você é o autor da sua história, este poder está nas tuas mãos. Passo número 4, segurança emocional cura mais do que intensidade. Seu sistema nervoso precisa de colo e não de montanha-russa. Ele precisa de um relacionamento que te dê apoio, que te dê paz, que te dê colo e não algo que te dê um turbilhão de emoções. Aquelas paixões intensas, muito explosivas, parecem bonitas no começo, mas ao longo do tempo isso é exaustivo para o nosso corpo e nós precisamos de um amor calmo, de um amor seguro.
Então você pode trocar o turbilhão por um porto seguro. Isso também é amor. E eu não achava isso. Antigamente eu achava que amor era essa coisa que a gente sentia, esse frio na barriga, essa intensidade, essa coisa de briga e volta, sabe? Mas com o tempo que a gente amadurece, a gente percebe que isso é uma relação muito imatura. A relação madura, ela tem essa segurança, ela tem essa paz. Então é isso que você precisa buscar para sua vida. Quando eu conheci o meu marido, eu estava numa relação que era exatamente assim. Turbilhão, era sempre essa montanha russa, era sempre altos e baixos, eu não sabia se a gente estava bem, se a gente estava mal, se a gente estava junto, se a gente não estava. Era sempre uma bagunça e eu ali sempre muito dividida. E quando eu conheci o meu marido, que a gente começou a ficar junto, eu percebi que ao lado dele eu tinha essa paz, eu podia respirar tranquila, eu não precisava ficar me preocupando com o que ele estava pensando, com o que ele estava achando, se ele ia me largar, se ele não ia. E essa paz me trouxe segurança e uma segurança para mim mesma, né? Não em relação a ele, mas a mim, o meu autocuidado, a minha autoconfiança e esse tipo de coisa como mulher que a gente sente, né? Principalmente para mulheres, isso é muito importante. E o quinto passo, você não vai se curar se odiando. A vergonha paralisa, mas o amor, ele movimenta. Quando você fica se culpando demais, se odiando demais, com aqueles pensamentos intrusivos de eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, porque se eu não agir assim, nossa, olha como é que eu agi, você acaba entrando naquele fluxo, né, de energia baixa, né, de se odiar, de se culpar, e isso não é bom, não vai te fazer evoluir. Então você precisa se aceitar, se amar, se acolher da forma que você é, e é exatamente este amor próprio que vai te fazer evoluir, que vai te fazer querer ser melhor a cada dia. Então, se aceite, se ame da forma que você é, aceite sua versão de hoje e caminhe, trabalhe duro para que você seja uma versão melhor ainda amanhã. Esses são os 5 passos da minha caminhada. Se você se identificou, comenta aqui embaixo qual desses passos define melhor você. E lembre-se, não é sobre chegar rápido, é sobre caminhar com consistência. É todo dia você pegar e fazer um pouquinho, todo dia você melhorar, todo dia você evoluir. Hoje você só vai fazer um pouquinho. Amanhã você não vai perceber esse pouquinho que você fez hoje, mas daqui um ano, que foi como aconteceu comigo, né? Já tem um ano que eu comecei nessa jornada do amor próprio, do autoconhecimento. Passa um ano e você consegue ver o quanto você evoluiu nesse período, dando passinhos pequenos a cada dia, mas com consistência, sem parar, olhando para o seu objetivo. E se esse vídeo fez sentido para você, curte, comenta aqui embaixo, compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Um beijo e tchau!